Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um NetoCast. Nessa tarde de quarta-feira, dia 25 de outubro, são exatamente 13 horas e 40 minutos e na região central de São Paulo temos 25 graus. Este NetoCast está sendo transmitido ao vivo, lembrando que vocês podem participar pela conversa do Spreaker, pelo chat do Spreaker, Facebook Messenger, Telegram do grupo do NetoCast. E é isso aí então. Vambora, toca a vinheta. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Nacional Cópias, plotagens e cópias para engenharia. Está precisando de materiais gráficos? Faça uma visita a Nacional Cópias e veja a imensa gama de serviços que eles oferecem. Xerox em preto e branco e colorida, impressão mono e color a laser, impressão de fotos, plotagem mono e color, escaneamento digital mono e color, escaneamento de plantas mono e color, encadernação, plastificação, carimbos e banners. A Nacional Cópias fica na rua Aguiar de Barros, número 72, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3112-1001. Ou acessem diretamente o site da Nacional Cópias no www.nacionalsp.com.br. Fale com o Lima ou com o Salmo e tenha os melhores serviços e preços em materiais gráficos. É isso aí, galera. Então vamos lá. O boletim de tecnologia aqui do dia hoje fica aqui por conta da fonte IDGenal, tá ok? Então vamos lá. Microsoft anuncia o fim oficial do Kinect. Lançado em 2010 com foco inicial no Xbox 360, o sensor de movimentos vendeu mais de 35 milhões de unidades ao longo deste período, né? A Microsoft anunciou nesta semana o fim oficial do seu sensor de movimentos Kinect, que deixará de ser produzido pela empresa de Redmond. Lançado no final de 2010, com foco inicial no Xbox 360, o Kinect vendeu mais de 35 milhões de unidades. O acessório chegou a ser o aparelho com vendas mais rápidas em 2011. Com o lançamento do Xbox One, o sensor do Xbox 360, o Kinect, começou a perder mercado e relevância devido ao problema de compatibilidade, o que fez com que a Microsoft lançasse um gadget para permitir a conexão do acessório com o Xbox One S, versão menor do console. Apesar de terminar sua trajetória em um momento de baixa, o Kinect certamente foi um aparelho importante, tanto que muitas das tecnologias estão presentes em aparelhos atuais, como o HoloLens e câmera do Windows Hello, né? Os novos headsets com suporte para Windows Mixed Reality, ou seja, o Kinect deixou um legado aí com relação ao sensor de movimento. Eu particularmente gosto muito desses jogos aí que possuem sensores de movimento. Eu tenho um Nintendo Wii e realmente foi um marco divisor, porque tirou os jogadores daquela ociosidade que ficava ali só sentado, né, naquele marasmo todo jogando, e colocou um pouco de atividade física aí nas pessoas, nos gamers, né? Eu achava bem bacana mesmo, porque tinha uma interação entre crianças, familiares, tal, até idosos jogando aí, e realmente criava uma movimentação. No Nintendo Wii, por exemplo, os jogos a gente chegava até a suar quando jogava, lutava boxe, essas coisas, e realmente é uma atividade física, né? Bom, vamos lá. Lembrando que estamos ao vivo aqui, vocês podem deixar os comentários aqui no Telegram e também no Facebook Messenger e também no WhatsApp do NetoCast ou no Facebook Messenger do NetoCast. Olha aqui, ó, temos o retorno do Pensador aqui, ó. Aguenta aí que eu chego.
Bom, vamos ver aqui como é que tá. Eu não abri sala de Hangout aqui, mas Pensador, se for o caso, você deixa via texto, né? Bom, eu vou abrir uma sala aqui. Qualquer coisa o Pensador me chama aqui, né? Vamos lá, vamos abrir uma sala. Lembrando que o Pensador Louco é lá do podcast Som no Caixão, Desleituras, Exadoff e agora o Necrofilmicon. E é isso aí, deixa eu abrir a sala aqui para poder verificar se vai haver uma interação do Pensador aqui conosco. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui o link. Deixa eu dar um grau aqui no som enquanto nós podemos... aguardar o Pensador aí, né? You are listening to a preview from Music 2 Hughes. Opa, boa tarde, minha gente. Opa, peraí, deixa eu aumentar o volume aqui, Pensadores. Estamos ao vivo aqui, peraí. Preciso aumentar um volume no ganho aqui e diminuir o volume da trilha sonora aqui de fundo. Pera lá, vamos lá. Olha aí, doutor José Castanhas Neto transmitindo ao vivo nesta tarde de quarta-feira. Não sei como tá aí em São Paulo, mas aqui tá uma chuva do cão em Santa Catarina. Só um minuto, Pensador, tem que aumentar o volume aqui. Aí. Porque a música agora está sendo transmitida pelo Banshee e eu tenho que diminuir o volume do plano musical de fundo, que senão pega também a sua voz junto com o plano musical. Tem que chegar... Olha o Dan aí. Aí. Pera lá. Neto. E aí, Dan, estamos aqui transmitindo diretamente aqui com Dan de lá do Japão e diretamente de Itajaí, Santa Catarina, Pensador Louco. Bom, vocês perderam aí o primeiro bloco aí do que eu tava falando. Eu acabei de anunciar aí que a Microsoft anuncia o fim oficial do Kinect, né? Então, eu acho que, né? Cara, eles estão matando tudo agora, meu Deus do céu. Mataram o Windows Mobile, cara. Agora estão matando... Ó, mataram o Kinect, Windows Mobile, mataram o Surface, que foi aquela porcaria daquele computador Surface que a Microsoft tentou produzir durante décadas para fazer frente à Apple e nunca vendeu mais do que 10 mil unidades. E agora vão matar o Kinect. Então, cara, eu tava até comentando lá que o fim do Kinect pra mim foi meio triste, porque pra quem eu tenho um Nintendo Wii e tirou um pouco os gamers do... Como é que chama? Putz, quando a pessoa não faz exercício físico, como é que chama? Fugiu o termo. Sedentarismo. Isso, do sedentarismo. Tiraram os games do sedentarismo, porque a gente pega esses jogos com sensor de movimento, às vezes tinha jogo de boxe, jogo de corrida, alguma coisa assim, que você tinha que ficar pulando, correndo no mesmo lugar, e rapaz, o pessoal transpirava mesmo, quer dizer, era um verdadeiro exercício físico, e nisso as crianças podiam brincar com os idosos participar, não ficar só olhando o gamer nerd lá sentado jogando, né, aquele 300 mil botões. Não era só mexer as mãos, né, tinha que mexer o corpo inteiro. Você mexe o corpo inteiro. No caso do Nintendo Wii, eram só as mãos, né? Os controlezinhos ficavam ligados num cabo com as duas mãos. Mas o sensor de movimento pegava também o jogo que você fazia com o corpo. Já no Kinect, não, é sensor do corpo inteiro mesmo. Era sensor do corpo inteiro, mas se eu posso falar uma coisa, isso, infelizmente, eu não acho nem que tenha sido uma coisa boa,
Tanto no caso do Nintendo Wii quanto o Xbox, que teve o Kinect para os jogos de sensor de movimento, eles foram uma coisa infelizmente sazonal, né? Elas tiveram um hype muito grande uns anos atrás, mas logo caíram em desuso, mais ou menos como aconteceu com o Pokémon GO, que fizeram aquele estardalhaço todo e hoje em dia quase ninguém mais joga, né? É a mesma coisa com a TV 3D, né? Mas a TV 3D, cara, foi um troço mal mandado pra caramba, cara. Imagina você ficar assistindo, imagina tudo em 3D, cara. Imagina assistir a Fátima Bernardes em 3D, que horror, Ana Maria Braga em 3D, vendo aquela peruca dela quase caindo. A verdade é que eu acho que o 3D só pegaria mesmo a partir do momento que tiver a tela sem obrigação de utilização daqueles óculos, né? Inclusive essa tecnologia está sendo está sendo desenvolvida há muito tempo e até agora sem novidades, né? Porque eles estavam tentando fazer... Eu acho que já passou isso, né? Porque agora a moda são os óculos Rift, né? Onde você já fica imerso dentro da 3D, né? Inclusive também a Microsoft também desenvolveu, que eu estava vendo aqui no Giro de Notícias, foge um pouco do assunto que eu estava colocando como chamada aqui, mas quer ver como eu tô com a tela aberta aqui? Vai ficar mais fácil, quer ver? IDGenal. Bom, eu não sei, tá com as minhas 3 telas abertas aqui. O que eu gostaria, a Microsoft vai criar um estúdio para que os desenvolvedores façam toda a programação já baseada nisso aí, né? Isso aí eu creio que deva ser direcionado para estúdios de cinema, alguma coisa desse tipo, né? Já que você está falando de Microsoft, eu queria trazer um assunto à tona. O portal, acho que foi o portal Sempre Update, fez um debate muito interessante sobre quais são os benefícios reais da Microsoft estar se aproximando tanto do software livre atualmente. Eles estão se escorando muito, eles estão com o Azure, desenvolvimento de plataformas de softwares e drivers, etc., para software livre. Mas, na verdade, pelo que eles dizem, isso não é tão livre de dominação da Microsoft assim, porque o que eles estão mirando a Microsoft como corporação, na verdade, seria o open source, o código aberto, mas não necessariamente o software livre alterável, de maneira que a Microsoft ainda assim estaria tentando embutir patentes no mundo do software livre para tentar ganhar dinheiro em cima de uma coisa que deveria ser em benefício da humanidade e livre de maneira geral, cara. Ou seja, nunca é exatamente por bom mocismo, sempre tem uma artimanha escusa por trás, né? Não, eles estão fazendo a mesma coisa que a Red Hat faz, né? Porque eles têm um projeto Fedora, que é o projeto aberto deles, né? E eles pegam o Fedora como um laboratório. Que os desenvolvedores desenvolvem tudo para eles simplesmente pegam o que é bom e colocam na versão paga deles do Red Hat. Mas sendo a diferença que o Red Hat por si só não é patente. Você também pode pegar um Red Hat e esmiuçar sem pagar nada a Red Hat, desde que você cite a fonte original. Com detenção de patente, a Microsoft meio que forçaria as pessoas a ficarem presas a patentes que são de domínio dela, né? Mas no caso eu acho que a Microsoft está fazendo isso para fazer tipo um laboratório para o pessoal desenvolver de graça para ela as coisas e ela pegar e depois patentear esse negócio e ganhar dinheiro com isso. Na minha visão, né? Bom, vamos aqui, ó, eu peguei mais uma notícia aqui ainda do Kinect. Aqui tem a questão o Senado aprova urgência para o projeto que regulamenta o Uber no Brasil. Ou seja, nesse país, tudo que parece funcionar, o governo tem que meter a mão e prejudicar a população, né? Esses aplicativos foram um sucesso inegável. A Uber, a Cabify, a Lyft, eu nem sei se vai chegar a vir para o Brasil, mas nós temos aí o Ladies Drive, nós temos o 99 Pop e tudo mais, né? Mas o que acontece? Olha aqui a notícia aqui, ó. Senado aprova com urgência Senado aprova urgência para o projeto que regulamenta Uber no Brasil. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 24/10, ou seja, ontem, né, um requerimento para tramitar em regime de urgência o projeto de lei número 28/2017, que trata da regulamentação do Uber e outros aplicativos de transporte particular. Com isso, a expectativa é que os senadores consigam negociar até a próxima semana um acordo sobre o PL aprovado na Câmara dos Deputados. A matéria deve ser votada no próximo dia 31 de outubro.
não houve o acordo, embora se tenha discutido bastante, até com a aceitação das duas partes. Eu ouvi os representantes dos taxistas e ouvi também os representantes dos serviços com aplicativo, afirmou o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT. O impasse é o seguinte, ó. O maior problema no momento é chegar a um meio termo entre o projeto original, mais duro com Uber e Cabify, e o substitutivo apresentado pelo relator Pedro Chaves, que retira boa parte das exigências para essas empresas. Os pontos mais polêmicos da PL original são a exigência de autorização das prefeituras e do licenciamento com placas vermelhas, ambas retiradas do substitutivo de Chaves, apresentado no final de setembro após forte campanha do Uber 99 e Cabify junto ao usuário para pressionarem contra as mudanças previstas pelas versões originais do projeto que consideravam restritivas. Ou seja, querem transformar o aplicativo em táxi, poxa. Porque vai colocar tudo de novo, placa vermelha, autorização, uma série de requisitos para serem cumpridos pelos motoristas. A gente tem que lembrar que são pessoas, que simplesmente muitas pessoas desempregadas utilizam desse aplicativo agora como própria fonte de renda, ou no mínimo um complemento. Eles não levam em consideração que tirou não sei quantas milhares de pessoas do desemprego, cara. Entendeu? Não é a questão que eles não levam em consideração. Assim, o meu lado cínico falando, eles têm plena noção disso. Eles apenas querem ganhar em cima de um serviço. Isso é verdade. Que, como todo progresso, isso é imparável. E eles não vão conseguir, porque assim como várias outras tecnologias que quando chegaram, outras fizeram frente acima, como foi quando a TV a cabo chegou, que a TV aberta começou a reclamar e começou a perder... a perder a audiência, ou quando o Netflix chegou, os serviços de streaming, e aí a TV a cabo também começou a perder a audiência. Mas isso, na verdade, é imparável. Eles podem tentar usar de maneiras, não vou dizer escusas, porque isso é feito, infelizmente, a olhos públicos, mas eles podem usar isso de maneira a continuar enchendo os bolsos, mas isso é ridículo. Eles não vão conseguir parar isso por muito tempo. No final das contas, é o governo querendo morder um pedaço do lucro que o Uber está dando. Exatamente. É verdade. Não podemos nos esquecer que quando o celular chegou no Brasil, a Anatel tentou botar em prática um plano que, se eu não me engano, chegou a ser efetivado durante um curto período de tempo. Não sei, o Neto aí, que é advogado, pode me relembrar melhor. A verdade. Que o celular, no início, a Anatel queria fazer que quem recebesse e quem fizesse chamada teria que pagar. Ou seja, você teria que pagar também para receber a chamada, lembra disso? A Anatel tentou vingar isso. Exatamente. Não, o que acontece é o seguinte, a tecnologia, ela é imparável, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Porque o que acontece? Se fosse nesses termos, nós estaríamos brigando com empresas de máquina de datilografia, de máquina de escrever até hoje. Entendeu? Imagina, cara, Poxa. Os fabricantes de mimeógrafo todos na rua fazendo piquete, porque a gente está acabando com o trabalho deles. Pelo amor de Deus. Agora o que acontece? Uma coisa é certeza, vão bloquear o aplicativo, vão criar outros aplicativos. Eu quero ver... Exatamente. Não, porque acontece, enquanto empresa, tudo bem, eu quero ver a partir do momento que existir um aplicativo, igual aquele Blá Blá, que é de carona, né? BlaBlaCar, não sei se é esse o nome, certo? O que acontece? O que acontece? O aplicativo pega uma pessoa física que não é empregado de ninguém, não tem empresa nenhuma, simplesmente o carro é meu, certo? Você faz com ele o que você quiser. Eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser jogar ele numa barranca de rio, eu jogo, é minha propriedade. O que acontece? Ok, guardando as devidas proporções de direito ambiental, né? Tudo bem. Mas eu tô dando exemplo. Se eu quiser comprar um carro e tocar fogo nele, eu toco sem prejudicar ninguém nem nada, acabou. Estão ingressando no direito da propriedade da pessoa, direito constitucional. O prejuízo vai ser só seu. Exatamente. Agora, imagine, eles vão acabar, vamos dizer que na pior das hipóteses acabem com o Uber, que se torne uma operação inviável aqui no Brasil, o Cabify também. Aí acontece, vamos pegar esse BlaBlaCar. Quem é que vai conseguir impedir com que as pessoas deem carona para as outras e paguem, participem do rateio de gasolina, igual o BlaBlaCar? Pronto, cara. Exatamente. Entendeu? Foi o mesmo. Aí voltamos, olha só que gancho legal que você deu, voltamos exatamente a falar da Microsoft. Lembra quando o Xbox começou uma plataforma isso foi em 2013 ou 2014, que você era impedido de emprestar jogos do Xbox para outra pessoa jogar, que fez a Sony com como é que é o nome, com o PlayStation, fazer aquele comercial sacaneando
o Xbox dizendo, olha como é que você faz para emprestar um jogo para alguém na Sony. Vem cá, meu amigo, quer esse jogo? Como? Tá emprestado. Pronto, Mas é estúpido isso não vai não pra frente. tem como, cara, você adquiriu, você já não tem a licença, por exemplo, é porque todos os jogos estão na nuvem, mas, por exemplo, se você tem uma licença e quer compartilhar, poxa, como é que você vai jogar? Você quer jogar na casa de um amigo, você tem que levar todo aquele cacareco junto? É inviável, entendeu? É estúpido, convenhamos, é estúpido, porque é a mesma coisa que você prestar atenção quando você compra um DVD, supondo que alguém compre DVD ainda hoje em dia, mas você pega aquele anúncio legal que tem antes do filme começar, que é proibida a execução pública, blá, 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 proibido emprestar. Então vamos lá, eu paguei meus R$30 num DVD, comprei lá o Chiquititas volume 6 para minhas filhas, e tá aqui, ele é meu. Eu posso quebrá-lo se eu quiser, eu posso usar aquilo de frisbee, eu posso tacar fogo, eu posso usá-lo para acender a churrasqueira. Mas eu não posso emprestar para amiga de uma filha que vem aqui dizendo, não, eu não posso te emprestar, você vai ter que comprar o teu porque você está infringindo lei, vai pro inferno. Brincadeira. Não, mas isso eu acho uma coisa interessante, por exemplo. Pegar uma água se eu lá. baixo um MP3, se eu abaixo um MP3 da internet, beleza. Mas eu tenho o CD em casa. Ok? Como é que fica esse negócio? Na verdade... Eu tô infringindo a lei? Se eu baixar um MP3 e eu tenho o CD original em casa? Na verdade, não, Dan. Você não estaria infringindo a lei nem por ter o MP3. Olha só, isso é uma questão muito interessante sobre a lei de pirataria que tentam fazer as pessoas engolirem. O que classifica como roubo é você privar alguém de uma coisa. Se você... nos anos 80 a gente tinha rádio e fita cassete. Se você estava ouvindo um programa de rádio, como a extinta Rádio Fluminense, a maldita, que passava um programa de rock chamado Guitarras, e todos nós, roqueiros juvenis, ficávamos ali com o cassete esperando a música começar para dar o rec, para a gente poder gravar. Isso não era proibido por lei. E era a mesma coisa, a gente estava criando uma cópia da música veiculada pela rádio, que a gente podia escutar no nosso Walkman, no nosso som, e a gente não estava privando a fonte original, ou seja, nem a rádio, nem o artista, de continuar tendo a sua música original e veiculando-a como quiser. Veja bem, a questão da lei, a lei contra a questão do MP3 é principalmente que o Dan comentou aí. Por exemplo, eu adquiro um CD, certo? Na época que adquiriam CD ainda, o que acontece? Você adquiriu e eles colocam bem claro, para uso doméstico e particular. Você emprestar o CD pro caboclo levar na casa dele e usar lá e ficar curtindo lá o CD, se ele vai extrair cópia ou não, aí o problema já não é mais seu, é dele, que extraiu a cópia. A questão é o seguinte, o problema dos direitos autorais cai quando a execução é feita em público, entendeu? Por exemplo, eu pego esse meu CD, eu empresto para um cara e o cara é DJ e vai fazer uma festa e executa esse CD numa festa. Aí tá violando a lei. Agora, o fato, entendeu? O fato de você... Eu entendi, mas nota bem, tem uma grande diferença entre você emprestar entre um DJ pegar um monte de MP3 e tocar em público numa festa onde as pessoas pagaram o ingresso e é uma coisa visando lucro, do que você ter um monte de MP3 e você dar um churrasco em casa e tocar pra galera dançar. Sim, você tá usando. Não, mas então, você tá usando em âmbito doméstico, né, pensador? Você não tá fazendo. Mas é público. Não, é relativamente público. Se você tá fazendo um evento particular ali, tanto é que para festas, se você vai no buffet alguma coisa, dizem que tem que até pagar a taxa do ECAD. Você tem uma ideia. Imagina. Outra piada nacional. O ECAD é outra piada nacional. Não, o que acontece? Caramba, se eu fizer um casamento e começar a tocar alguma coisa, então eu tenho que pagar o ECAD para isso? Pois é, já existem jurisprudências aí nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Meu Deus do céu, eu não vou voltar mais pro Brasil, cara, pelo amor de Deus. Bom, senhores, é o seguinte, eu tenho um atendimento às 15 horas e são 14 horas e 4 minutos. Isso aqui foi surpresas que eu fiz, nunca imaginei que vocês fossem entrar agora à tarde, né? Porque foi ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade, isso aqui vai acontecer frequentemente, porque agora com o Spreaker ao vivo eu vou ter que usufruir da ferramenta, né? Vamos dar seguimento aqui? Então. Vamos dar um segmento aqui no tema, olha aqui, ó. Mais uma aqui do IDGenal. As três fontes, todas as notícias estão com fonte do IDGenal. Ó, Instagram agora permite transmissão em tempo real com 2 usuários. O Instagram liberou nesta terça-feira, 24/10, um novo recurso que permite que os usuários façam transmissão ao vivo pela plataforma acompanhados de um amigo ou familiar, né? Os testes desde agosto
Aliás, em teste desde agosto, a funcionalidade permite que um usuário realizando uma live pelo Instagram convide qualquer pessoa que estiver assistindo para se juntar a ele na transmissão. Segundo o Instagram, a intenção, entre outras coisas, é permitir que o processo de fazer uma live no aplicativo, né, seja mais tranquilo. Entre aspas aqui, ouvimos da comunidade que fazer uma live sozinho pode ser intimidador às vezes, né? Afirma a empresa em seu post sobre a novidade. Quando as duas pessoas entram na transmissão em conjunto, a tela é dividida para acomodá-las uma em cima da outra ou embaixo, né, como mostra a imagem lá que eu vou depois colocar na vitrine do podcast. Vale notar que o host da transmissão pode excluir o seu parceiro de transmissão e trocá-lo por outro usuário quando quiser. Eu estou entendendo no meio da transmissão. Agora eu teria que verificar se ainda tem aqueles limites, né? Que eu não tenho um Instagram, então não sei como é que funciona isso aí. Mas parece que tinha um limite, né? Ou a live no Instagram também é igual ao do Facebook, não tem limite de tempo. Não sei, aí eu vou ficar te devendo a resposta, porque eu também não tenho Instagram e não sei dizer. Eu tenho, mas não uso. De qualquer forma, eu creio que seria... Não vejo sentido nisso. De qualquer forma, eu creio que seria como se fosse uma live do YouTube, né? Com a diferença. Uma live do Facebook. Deve ser alguma coisa mais ou menos nesse sentido, porque o Instagram é do Facebook, né? Mas a live do Facebook é possível você adicionar a outra pessoa? Eu sei que, por exemplo, se a câmera tá filmando, você chama outra pessoa, ok, vai participar da live. Agora, essa questão de você adicionar uma outra pessoa, eu não sei se a live do Facebook já permite isso. O do Facebook é streaming direto só. Então não tem. Aqui no caso é adicionar uma outra pessoa, como se fosse um hangout, como se fosse uma live do YouTube, né? Interessante isso aí. Bom, de qualquer maneira, a gente está olhando também, de certa forma, para o futuro da telecomunicação, né? Quanto mais a gente avança nesse termo de comunicação do ponto A ao ponto B, sendo o ponto A o transmissor e o ponto B a internet inteira que estiver ouvindo ou interessado em ouvir, o futuro da telecomunicação é essa, né? Cada vez mais é a democratização do poder de transmissão de ideias sem depender de meios externos, ou seja, empresas, produtoras de conteúdo, não empresas, porque o Facebook é uma empresa. E eu acho que basicamente é o futuro, é uma ordem que já está sendo estabelecida e usada, e infelizmente não tendo pegado muito ainda no Brasil, também eventualmente vai chegar a massa e a partir daí ninguém mais para, né? Acabei de receber. Eu acho que isso aí ele vai escalar para videoconferência, para esse tipo de coisa. Isso aí. Tem canais como o Omelete e tudo mais que eles já vivem quase que exclusivamente, o insumo deles de propaganda que eles vendem e tudo mais, vem de lives. Eles fazem lives várias vezes na semana com pessoas assistindo mais do que elas assistiriam um canal de TV, por exemplo. Verdade. Bom, a pessoa que ia atender acabou de dizer que você vai chegar às 16 horas, então podemos... toca pra frente. Vamos tocar pra frente o programa aqui. Esses são os 3 assuntos que eu tinha aqui para o boletim de tecnologia. Lembrando que quem quiser participar, né, pode participar pelo Facebook Messenger, pela conversinha aqui do Spreaker, o chat do Spreaker, né? Deixa eu verificar aqui, inclusive, se tem alguém aqui no chat. Por enquanto não tem ninguém. E vamos tocar o preciso de um feedback aí. O plano musical, o plano de fundo tá muito alto ou tá numa altura... Não, tá numa altura boa. Teve um momentinho assim que ele chegou numa parte da música que deu uma subida só, mas exatamente, você a música equalizou pra baixo e ficou... a música me pegou de surpresa aqui, porque eu tenho deixado baixinho, bem baixo, porque eu tô aqui pelo Banshee do Linux. Então agora é uma forma de eu conseguir a voz e o plano de fundo sem ter que ficar colocando nos decks de música, porque tem um delayzinho, aí fica um espaço aberto que deixa uma lacuna na transmissão ao vivo e fica meio esquisito, né? Um negócio que eu queria perguntar para vocês sobre tecnologia, desculpa te interromper, Neto. Pode ir lá. Eu li a notícia do Sensacionalista, eu curto muito o Sensacionalista, que eles falaram do novo preço do iPhone, que ficou cotado em R$7.000. Por aí. Essa eu acho que Meu Deus do céu. Acho que essa é a versão mais poderosa do iPhone lá. O iPhone X. E, né, o iPhone X, porque o pessoal fala iPhone 10, mas eu acho que é iPhone X, né? Não, é iPhone 10 mesmo. iPhone 10? iPhone 10, mas ele vem com X e eu não resisti. Eu pensei que era inverso. Então eu falo iPhone 10, é isso? O iPhone 10, mas...
Eu vou pegar um desses, viu? Sim, e como você mora no Japão, você vai chegar na padaria e vai dizer, olha, eu quero 10 franceses, 2 litros de leite e o troco você me dá em iPhone 10, porque é muito mais barato. Sem eu vou dúvida. pegar um iPhone 10, cara. Não, mesmo porque, Velho. pensador, quem tem iPhone, chega numa Apple Store, eles pegam seu iPhone como parte do pagamento, né? Pelo menos aqui no Brasil, Sim. desse jeito. Então Sim, você não vai... aqui é o mesmo sistema, né? Então, aí o que Japão acontece? também. Se, por exemplo, o Dan tem um iPhone 7, por exemplo, eu não sei qual que é o iPhone que o Dan tem. Não, o meu é o 6. Então, de qualquer forma, isso é um incentivo para a pessoa sempre estar trocando, porque quanto mais moderno for o iPhone da pessoa, eles pegam isso aí, colocam e abatem do valor. Porque eles no final eles fazem eles têm lojas que vendem os iPhones usados e recalchutados ou remanufaturados, que eles dizem, né? Exatamente. É o refurbished, né? Que eles falam em inglês, né? Isso, O exatamente. refurbished seria basicamente uma reciclagem de produto, né? É um Uma refurbished. sobrevida. Agora, isso para quem já é um Mac Head, que é como chamam os viciados em tudo da Apple, que sempre estão querendo pegar os modelos mais novos, etc e tal. Mas e para quem nunca pegou, num lugar como o Brasil, Nossa, aí lascou. qual seria o mérito da pessoa pegar um telefone? Porque, convenhamos, isso aí eu vou falar, ó, ouvintes me odeiem, me joguem pedras, o quanto vocês quiserem, do iPhone 6, esse mesmo que o Dan tem para cima, só mudou o tamanho e a cor, o formato. Basicamente, as alterações no sistema operacional, claro, continua A câmera. a câmera, beleza, mas basicamente ele não teve tantas mudanças. O que me leva a pensar que o iPhone está se tornando o novo CorelDRAW, que, de novo mesmo, apesar de estar mais pesado, mais caro... Que comparação escrota, caralho. Não, mas o Corel, apesar de sempre ter versões mais novas, mais pesadas e mais caras, o que basicamente muda é que na tela de entrada dele, enquanto o programa está carregando, tem mais ou menos balõezinhos desenhados. Que, de certa forma, ele continua funcionando do mesmo jeito. Não, é por isso que eu pulei o iPhone 7. Porque só uma câmera melhorada não ia fazer muita diferença. Eu vou pegar agora o iPhone 10, porque ele ficou menor, porque agora é tudo tela, né? Tiraram o botão e tudo, né? Isso. Ele ficou menor, vai ficar mais fácil, né, de carregar, porque esse negócio é um trambolho, né? O Neto gosta de Mas vamos telefone falar. grande, né? Vamos falar a verdade. eu gosto de Você não 5 pegou polegadas, por causa 5 do tamanho, por causa da falta de botões. Você vai pegar o iPhone 10 só para você dizer que tem, seu exibido. porque se for analisar a diferença de recurso aí, de processamento principalmente, teve pouca diferença do modelo antecessor, viu? Agora a câmera é fantástica. Cara, mas a câmera é A câmera, fantástica. tudo bem. Perfeito, mas o que eu quero dizer com isso é uma maldição da tecnologia enquanto necessidade de novidade. Porque até que exista, até que seja desenvolvido um novo rompante, uma nova ruptura de tecnologia muito grande, não existe tanta diferença assim para equivaler um preço de R$7.000 em cima de uma nova versão que, na verdade, vem com um tamanho menor, um botão a menos. Então, só pela câmera, o que equivale a esse preço é só na câmera. É isso que... meu questionamento é nisso, entendeu? Não, e eu vou falar uma coisa. A Apple fez uma sacanagem fodida com todo mundo que tem iPhone 7 e 6. Como assim? Eles lançaram o novo iOS, o 11 agora, que ferrou com a bateria, cara. A bateria ela é verdade. Metade, cara, do tempo que ela durava antes. Para forçar as pessoas a comprarem modelos mais novos. Eu soube dessa, sim, tem razão. E não tem jeito de fazer. Exatamente E não tem isso, jeito de cara. fazer um downgrade? Eu não tenho, eu não tenho produto da Apple, mas será que não dá pra fazer um downgrade? Dá trabalho, cara. Dá trabalho. Eu não vou me dar o trabalho de fazer downgrade, cara. Vou pegar o iPhone 10 mesmo e... Porque aí vai cair naquilo que a gente Boa, vive, aquilo que a gente vive falando da obsolescência programada, né? Isso, exatamente. cara. Eles já fazem um Exatamente. produto, aí atualizam o sistema, aí a pessoa que tem um iPhone eles dizem que aceita o sistema, mas aceita o sistema e depois vem um monte de bug. Aceita mal e porcamente, né? Aceita sem aceitar. Quer dizer, o telefone aceita um sistema que na realidade, olha, você aceita esse veneno? Posso injetar esse veneno em você? Poxa.
Genial. Não, mas se você atualiza, olha, saiu como é que é o nome do programa do sistema? É o Sierra, não sei o que. Não, é iOS, é o macOS Sierra, se não me engano, né? Esse último que saiu Isso. aí. Então acontece, você aceita, olha, o telefone é compatível. Ah, beleza, que legal, vou atualizar o sistema. Aí você atualiza e explode o celular. Pô, pelo amor de Deus. Isso aí tem que ficar bem claro. Os relatos que acontecem, a Apple teria que resolver esse tipo de problema, né? Porque se você se propõe, isso aí pode ser, aqui no Brasil, por exemplo, poderia ser propaganda enganosa, poderia ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, um negócio desse. Como é que você... Mas estamos voltando ali, tô falando de tecnologia, tá vendo? Você acabou de citar mais uma comparação ainda com o Corel, que o Corel você paga mais caro por uma versão que faz exatamente as mesmas coisas da versão anterior, com pouco ou nenhuma mudança, e a nova versão é incompatível com as versões anteriores. Ela mesma se torna incompatível com... Se você tem o Corel 16, o Corel 15 que você tem não vai abrir arquivos feitos no Corel 16, te forçando a fazer o upgrade da versão por uma coisa que no fundo você não precisava, não é a mesma coisa? Sim, você tá... E mais pesado ainda, né? Não, Exato. sem contar que, por exemplo, se você tem o 16 e um cliente seu tem o 15, o que acontece? Se você mandar com um arquivo compatível com 16, o cara que tem o 15 vai ter que fazer o upgrade também, quer dizer... Exatamente. Tá vendo? A grande sacanagem por trás eu disso entendo... é o tipo de comportamento mercantilista que eu considero extremamente desonesto. Mas como o direito tem muita fonte lógica, né? Logicamente isso aí tá parecendo ilegal, porque ou você tem o produto, a licença, a partir do momento que você coloca lá, você tem que fazer igual, por exemplo, o Word. O Word ele tem várias versões de maneiras de você salvar o Word da Microsoft, né? Você pode ainda salvar, não sei durante quanto tempo isso vai durar, mas você pode salvar o arquivo de Word, não em DocX, mas você pode salvar em Doc 2013, alguma coisa, justamente para você... Eu acho que ele é compatível até o 97. Então... É o 97 2003, é o Doc simples. 97 2000 XP na época, tá lá, pelo menos no Linux, quando você salva no LibreOffice, você salva como... Eu sempre salvo como 97 2000 XP, porque... Apesar de ele aceitar os formatos DocX, né? Aceita, são formatos mas... de texto XML, né? Mas como eu não sei qual a máquina que vai receber o meu arquivo, o que a pessoa tem, eu sempre... Porque como o novo abre o mais antigo, então é mais fácil você ter uma garantia de mandar no formato mais antigo para a pessoa abrir, né? O contrário não ocorre, então tem que trabalhar meio na precaução aí, né? Agora, olha que grande sacanagem. Quando o Office da Microsoft foi lançado com as diferentes... Quando foi lançado com o DocX, a primeira vez ele sequer tinha esse tipo de conversão. Ele não abria nem salvava em doc. E a Microsoft chegou a lançar uma ferramenta online paga para você transformar o teu DocX em doc para poder trabalhar com ele. Exatamente. Cara, eu lembro disso, ele não tinha retrocompatibilidade. Exatamente, cara. Eles acabaram voltando atrás porque foi amplamente recusado pelo público. E aí o que o pessoal do Linux fez? O LibreOffice se popularizou a um ponto em que a Microsoft se viu obrigada a ler e gravar no formato ADT, que é o formato aberto de... LibreOffice que era o Open. Que era o OpenOffice, que antes disso era o StarOffice. Né? Isso, exatamente. Não, depois teve a versão aqui, o fork brasileiro, que era o BR Office, vocês lembram? BR Office, eu lembro. Como ele é de código aberto, na verdade podem existir trocentas versões diferentes dele, então não... Mas o que acontece? Hoje em dia, o formato ADT, o formato de aberto, cunhado pelo LibreOffice e pelo OpenOffice, o BR Office e todos esses, se tornou um padrão que não pode ser excluído, porque muita gente usa, e é a segunda plataforma de Office mais usada do mundo, né? Sem dúvida. E aí, bom, a questão eu vou aproveitar que estamos ao vivo aqui e vou mandar também um pouco do merchan e do padrinho, dos agradecimentos, inclusive tá o Pensador Louco aí, eu vou mutar aqui o microfone e vou lançar aqui um pouco aí sobre o nosso padrinho, só um minutinho. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5.
O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro, do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Luiz Ralfo, arquiteto aqui da Bela Vista, competentíssimo em seu trabalho, amigão nosso aqui que frequenta também o Empório do Bacalhau aqui, certo? Quem quiser entrar em contato aí com o Luiz Ralfo, nós temos o e-mail dele aqui, Luiz com Z, Ralfo com PH, @me.com. Repetindo, Luiz com Z, Ralfo com PH, tudo emendado em minúsculo, @me.com. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Sérgio Silva, amigão nosso aqui da Bela Vista, frequentador também do Empório do Bacalhau, grande amigo nosso aí. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Bom, é isso aí, senhores. Fizemos nossos merchans aí. Lembrando agora, né, Pensador? O Pensador tá aqui ao vivo conosco aqui, que agora tem o Exadoff e também tem o Necrofilmicon, né? Mais 2 podcasts aí que foram desenvolvidos aí. O último que saiu foi uma pancada na cabeça, não consegui ainda deixar comentários lá, mas foi muito divertido. Som, cara, foi porrada e foi melódico ao mesmo tempo, né? Exatamente. Apesar de ter muito teclado, eu sou meio... apático a teclado, eu acho que o único que soube fazer isso foi o de... Ai, meu Deus do céu, você vai falar mal do Jean-Michel Jarre agora. Não, cara, eu tô falando que o único que conseguiu casar o rock and roll mesmo com um tecladão bem colocado é o Deep Purple, cara. Sinceramente. Porque... que isso, já trotou, cara. Também, mas eu tô falando mais quando pega mais o hard rock pra frente, entendeu? Cara, o Rush tinha teclado pra caramba também, cara, não fala um negócio desses. Mas é gosto, cada um tem o seu. Agora, falando nisso, essa semana nós vamos ter a gravação do nosso Exadoff de Halloween e conto com a participação de vocês pra gente fazer aquela balbúrdia de sempre com a falta de tema do Exadoff falando sobre Halloween. Conto com vocês aí. Caramba, cara, Halloween. É isso aí. Quando que você tá pretendendo fazer? Tem dia, data certa já? Não, Exadoff é assim, na hora que eu gritar, vocês estão sendo gravados a partir de agora, começou. Fazer o Exadoff ao vivo, gravando o NetoCast junto, já pensou que bagunça? Ia ser engraçado, ia ser Estamos muito bom. transmitindo pelo feed do Pensador e pelo feed do NetoCast, é o Exadoff ao vivo misturado com o NetoCast, ia ser muito legal. Hoje eu tava ouvindo o Masmorra Cast, tava falando sobre a pata do macaco lá, aquele Pata do macaco, cara, história clássica. Muito Nossa, legal. Cara, eu assisti isso, que medo, cara, que medo. Muito legal. Pô, eu gravei aquele episódio com a Angélica Helles, cara, a Angélica é fantástica. A musa da podosfera, cara, acompanho dela, o trabalho dela há um tempão, gosto muito dela, cara. Fica um abraço aí pra ela, Vamos ver se um dia a gente consegue fazer alguma coisa ao vivo aqui com ela também, né? Pô, com certeza, eu chamo um dia, tenho certeza que ela virá. Falando nisso, eu quero já deixar um aviso aqui que hoje não haverá o NetoCast Esportes, né? Não, porque eu tenho um coquetel de inauguração de um escritório de um amigo meu, aqui na Joaquim Eugênio de Lima, então vai coincidir certinho e não vai dar tempo de voltar pra gravação. Mas é por isso mais importante que a gente tá fazendo aqui uma live, um ao vivo aqui pra suprir a saudade que a galera vai sentir. Pô,
Pô, com certeza, cara. Pô, NetoCast Esportes ao vivo, cara, é evento marcado de quarta-feira, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Aí a capitã também tem uma reunião hoje à noite, então, dependendo do horário que eu voltar, quem sabe, né? Mas eu creio que vai começar umas 18 horas, eu acho que no mínimo vai até umas 10 horas da noite, até ter as aberturas formais do escritório e tudo mais, e coquetel e aquela coisa toda, eu creio que não vai demorar pouco não. De qualquer forma, também é uma forma também de a gente fazer um networking aí, conhecer colegas aí novos, então é importante também, né? Também e ainda por cima vai ter birita de graça, né? Que é o mais importante de tudo. Ai, meu Deus do céu. Então, de tecnologia, nós temos mais alguma coisa, alguma consideração que vocês queiram fazer? Eu tô vendo aqui, nesse exato momento, a gente estava falando do preço absurdo do iPhone, o iPhone 10. E eu tô vendo aqui, tô olhando aqui, tô buzinando aqui o UOL Tecnologia aqui, notícias de tecnologia, o telefone da Quantum, o Quantum Sky, custa apenas 1.500 temers e tem 13 megapixels de câmera, em duas câmeras, 13 numa câmera e 16 megapixels, e eles estão falando aqui que não só um excelente celular, mas capaz de rivalizar com o iPhone. Olha só, por R$ 1.500, muito mais barato do que o iPhone 10. Olha, é sempre bom procurar alternativas, a não ser que você seja a putinha da Apple, que muita gente mas não sendo, existem várias alternativas aí para ficar fazendo frente. Mas uma coisa assim, por exemplo, se eu fosse comprar um telefone no Brasil, porque eu não teria dinheiro para comprar um iPhone no Brasil, claro, eu compraria um da Motorola, por exemplo. Motorola é um bom telefone. Os telefones da Motorola muito bons. Eu particularmente, eu caio fora dessas benchmark aí, né, que fala benchmark, sei lá como é que chama, como é que é o termo em inglês. Mas eu tô com Xiaomi, tô feliz da vida, gostei. A Patrícia está com um Lenovo, que na realidade comprou a Motorola, né? Que agora a Motorola é Lenovo. Então, sim, eu sou. Então, que acontece? Mas a Motorola não era do Google? O Google tinha comprado a Motorola e agora vendeu. Eu desconfio que, assim como a Microsoft fez com a Nokia, o Google fez com a Motorola. Ou seja, você adquire as patentes e dispensa o resto, né? Na realidade, o interesse maior é nas patentes mesmo. Mas lembrando também, Dan, que agora a Nokia voltou rodando Android. Olha só isso. Olha aí, agora sim. E lançaram um celular semana passada. Eu não tenho aqui como abrir a tela, sem quem tiver com o Google fácil aí, é só pesquisar aí. Se eu não me engano é o N10, que da Nokia, que é finlandesa, a Nokia, se não me engano é finlandesa, né? Sim, finlandesa. Da Nokia rodando Android, essa eu quero ver. Agora uma coisa é certeza, eu tô fugindo dessas grandes marcas, porque além do valor absurdo que são cobrados dos celulares, eu peguei esse da Xiaomi aqui, foi uma surpresa agradabilíssima, cara. Eu peguei um Note 4, né? Um Redmi Note 4, maravilhoso, cara, não engasga, o sistema é liso, fininho, como é que chama? A autonomia da bateria dela. O dia inteiro ainda sobra. E olha que eu sou hard user, hein? Você usa pra trabalhar, né? Eu uso pra trabalhar, cara, foi assim uma grata surpresa. E sinceramente, paguei o quê? 900 e poucos reais num celular aí, octa-core com 3 GB de memória RAM, 64 interna, ainda tinha o deca-core, Só que o que acontecia? O deca-core, ele tinha se eu não me engano, um chip, eu dou preferência pro chip da Qualcomm, né? Porque já tem mais tempo de mercado. O que tava vindo no deca-core era um chip, puta, esqueci o nome, um chipzinho lá que, falei, que? Não me deu muita expectativa com relação àquele chip especificamente, não. Eu agora de cabeça não tá vindo o chip que foi predominantemente na minha escolha, justamente optar por um chip da Qualcomm, né? É a mesma coisa, cada um tem seu uso, por exemplo, igual aquela velha briga do AMD com a Intel. Gente que gamer gosta de AMD, Intel, e fica aquela bagunça, né? Intel, principalmente a gente que trabalha com Linux, aí quem gosta de Linux, sabe a incompatibilidade que às vezes você encara uma AMD aí,
para depois instalar o drive genérico. Às vezes o drive genérico não dá todo o potencial que o computador permite. O meu funciona maravilhosamente Sim. bem, é tudo AMD, cara. Então, o meu, eu tinha aqui o pensador, sabe? Eu tô com uma torre encostada aqui, que é um AMD, um Athlon XP. Ele gira 2.0. Tem muito equipamento moderno hoje que não gira 2.0. E o que aconteceu? Eu não posso instalar mais nada nele, porque os navegadores de internet dizem que o processador é incompatível por não ter um sistema SS, não sei o que lá, que não permite a navegação. Ou seja, o computador tá aí, parado. Que horror. E a obsolescência não foi do sistema operacional, a obsolescência foi dos navegadores, ou seja, quando não dá certo por um lado, dá certo por outro. E aí quando dá certo por um lado, ferra os navegadores. Como é que você vai usar um sistema operacional sem poder usar navegador de internet? Não existe isso. É o que muita gente reclama, por exemplo, eles montam um puta de um computador fudido com chip Intel, com uma placa de vídeo NVIDIA e vai lá e a placa de vídeo NVIDIA não funciona. Exatamente. Porque não tem driver, cara. Daí... Eles têm Só que aí funciona. Não tinha driver até esta semana, mas esta semana a nova plataforma de drivers chamada Mesa para Linux chegou e está aceitando todas as placas. Olha isso, Mesa, cara. Mas a Mesa... Depois do Linux Torvalds mandar mandar o dedo médio para tomar. Exatamente. Para NVIDIA, Muito bom. Mas a questão... É icônico. Mas então vai vir no kernel, já vai vir o Mesa já como padrão, ou você tem que instalar o Mesa como driver? Nos próximos kernels já está vindo. Mas quem quiser agora atualizar para a nova plataforma Mesa gráfica de Linux já pode atualizar, que ela já está disponível. Interessante. Nunca tive problema nenhum, cara. E a minha é uma TI Radeon. A minha é uma TI Radeon também, 4 GB e funciona que é um filó. Uma lindeza essa placa. Não tem nada a ver com tecnologia, mas o nosso amigo Odin, nosso amigo escritor Odin Duran, acabou de largar a notícia lá no grupo Pensadores Loucos que Temer passou mal e está sendo atendido no Centro Cirúrgico do Exército em Brasília. Caramba. Eu nunca quis tanto ver. Breaking news! De urubus andando em cima daquele hospital esperando aquela carcaça velha morrer. Breaking news. Será que... Porque já tava com uma... Já tava rolando um boato aí, quem ouve a CBN aí, já tava rolando um boato aí que ele tava mesmo com alguma complicação cardíaca, né? Será que foi isso? Sim. Foi isso, e acho que algum manifestante jogou água benta nele e começou a queimar, mas encobriram as fotos e tal. Meu Deus do céu. Legal, agradecimento aí. O Amandinga foi muito bravo. Um agradecimento aí ao Jim por breaking news aí de última hora. Bom, é isso, senhores. Temos mais alguma coisa aí? Já estamos 52 minutos de gravação. Vamos nos despedir e encerrar? Opa, muito bom. Muito obrigado, cara, por ter me chamado aí pra gravar, cara, agora de tarde. Tava com uma brecha de tempo aqui. É sempre um prazer gravar contigo. Bicho, sempre agora graças a um rapaz chamado Pensador Louco, né? Que fez eu fazer o upgrade, agora sempre que possível. E é legal que o Dan também, né, Dan, de acordo com a compatibilidade de horário aí, o Dan tem participado bastante, seja pelo chat do Spreaker, seja aí ao vivo aqui agora, né? Isso é bem interessante, porque... Obrigado, muito obrigado. Porque dá essa compatibilidade a dinâmica, né? A dinâmica que no episódio não tem. E outra coisa que eu falei pro Dan, que eu gravei de direito, Dan, naquele sábado à tarde, é justamente isso. Supre aquele problema que todo podcaster tem, que é o feedback. Por quê? Porque nós temos aqui em tempo real, a pessoa já vai dando a sua opinião em tempo real. A participação de quem... Imagina pegar o comentário, tu tivesse que comentar tudo isso aí em texto lá no blog. Então o que acontece? Eu acho que é uma maneira de facilitar. Eu tava conversando até com a Karen lá do X-Spoilers ontem, no Hangout que a gente fez, que o Dan deu um intervalo pra descansar, né? Falei, tá vendo? Então o Hangout virou uma terapia pro Dan, que tem problema de insônia aí, pra quem não sabe, né? Então, Dan, sempre que possível, você abre um Hangout, a gente fala e você dorme.
Olha, descobrimos que... Mas muito obrigado, Neto. Valeu, foi legal ter participado aqui ao vivo com você, cara. Foi muito legal. Não, cara, bicho, é isso aí. A gente vai sempre participar. Eu vou me despedir de vocês aqui, porque eu vou, assim que vocês saírem, eu já vou colocar os fechamentos aqui, padrões do NetoCast, e vou encerrar o programa, tá ok? Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês aí. Pensador, Dan, um abração e vamos manter antenado aí com o próximo Exadoff. Dan, também quando você fizer uma gravação lá com o pessoal lá do Animesphere, manda o link pra gente poder compartilhar, tá ok? Tá bom, valeu então, Neto. Um abraço pra vocês, até mais. Tá, um abraço. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!